Boa noite para todos. São 19 horas e 45 minutos. Nós vamos iniciar, então, a nossa reunião do Estudo do Evangelho de hoje. O texto já está indicado. Quem achar confortável pode acompanhar aqui o texto compartilhado por mim, ou então seguir a referência, o capítulo 10 do Evangelho, o item 17, uma mensagem do Espírito João. Mais confortável acompanhar pelo livro. A referência está aí. Boa noite, Emília. Então, eu gostaria mais uma vez de lembrar da importância dessa reunião e da participação de todos vocês com seus pensamentos elevados, com um esforço de sintonia com o alto, um esforço de concentração. E aí, certamente, com isso, nós conseguiremos criar uma corrente fluídica salutar que a espiritualidade superior poderá utilizar no atendimento aos nossos irmãos desencarnados que se encontram em sofrimento. Com isso, estaríamos prestando um bom serviço. Então, hoje, nós iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, uma comunicação do Espírito João, incluída sob o título A Indulgência. Há mais de uma comunicação. Esse item 17 nem é o primeiro. Então tem esse título, A Indulgência, e tem uma comunicação, se não me engano, antes, do Espírito do José, e depois vem essa comunicação que nós vamos estudar hoje, que é do Espírito João. Bom, então, eu vou fazer a leitura do texto todo, depois a gente volta fazendo os comentários que nós julgarmos pertinentes. A indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas, principalmente, o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças para não reincidirdes neles.
é a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente a esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux. Interessante que isso me lembrou muito a mensagem de abertura da reunião de ontem. Descarregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Aquela mensagem Jesus, a cruz e o cristão, se não me engano, o título é esse, que abre o nosso Consolador de Fevereiro. Muita ligação entre esses textos, apesar de que essa página de hoje não foi escolhida por mim. Pedi aos Espíritos que me ajudassem aqui a abrir, e apareceu essa mensagem que me parece muito apropriada sempre. Marcelo, eu acho que a mensagem era Jesus, a cruz e nós. Ah, Jesus, a cruz e nós. Obrigado, Marcelo. Então, essa comunicação do Espírito João, eu falei? João, bispo de Bordeaux, 1862. Então, nessa comunicação, João vem nos concitar a exercitarmos essa virtude que, como todas as virtudes, né, contribui muito para a nossa saúde do espírito. Porque o contrário da indulgência é a atitude condenatória. Então, estamos constantemente nos perturbando, nos incomodando, né, até às vezes nos irritando com as falhas alheias. Né? Ficamos inconformados. Como fulano pode agir assim? Como pode dizer isso? Como pode fazer aquilo? E isso é uma espécie de substância insalubre que circula na nossa alma, né? Uma espécie de veneno, né? Que fica ali no nosso coração, criando amargor em nós. Então a vida fica mais pesada, andamos mais arrastados, assim. Né? Ao passo que a indulgência não, a indulgência nos torna leves. Não só nos sentimos mais leves, como a nossa presença diante dos outros também se torna mais leve. Nós nos tornamos pessoas mais agradáveis, o que contribui para a constituição de uma ambiência mais salutar. Se nós damos mostras de indulgência, né, não destacamos os defeitos dos outros, mas temos sempre um olhar compassivo, tolerante, indulgente, isso faz com que as pessoas se sintam melhor ao nosso lado e acaba
inclinando as pessoas também a esse comportamento. Então, a indulgência, ela faz muito bem para as pessoas à nossa volta e faz um bem ainda maior para nós mesmos quando nós conseguimos nos livrar, né, desse olhar constantemente julgador, né, das atitudes dos outros. Né? Então, isso não significa nós nos tornarmos ingênuos no mundo, diante das pessoas, não é isso. Não é nos tornarmos cegos, mas é realmente não valorizarmos. Então, nós convivemos com pessoas, essas pessoas cometem equívocos, têm as suas dificuldades, assim como nós também, né? Então, o comportamento indulgente não é tornar-se cego a esses erros do próximo, mas é simplesmente não valorizar isso, né? Não alimentar conversas que destaquem as dificuldades do outro, né? Não ter atitudes que tornam para o outro evidente que nós nos incomodamos com as suas dificuldades. Pelo contrário. Né? Então, me parece, o autoconhecimento para espíritos na nossa faixa é uma ferramenta que nos favorece muito a indulgência, porque quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos e percebemos o tanto que ainda precisamos modificar em nós, às vezes até a pessoa pode ter dificuldades maiores, mas nós temos que considerar também aquilo que nós já conhecemos. Então, às vezes, você está se incomodando com o comportamento de alguém, quando o nosso, às vezes, não é muito melhor, ao passo que temos ferramenta muito poderosa para não agirmos assim, cometendo esses equívocos, que é a doutrina espírita. Então, às vezes, eu olho para o outro e aí a pessoa faz uma coisa, aquilo me incomoda. Mas eu penso assim, puxa, como eu agiria no lugar dessa pessoa que às vezes nem conhece o que eu conheço, que nem teve a formação que eu tive, que não participa dos estudos que eu participo? Como é que eu estaria agindo, né? Então, às vezes, até mesmo com todo esse auxílio, nós ainda, às vezes, agimos de modo que depois nos desagrada, puxa, não devia ter falado daquele jeito, não devia ter agido assim. Então, me parece, né, esse exercício de autoconhecimento é uma espécie de antídoto. Não é único e exclusivo para nos livrar disso, mas eu acho que exercitar o autoconhecimento contribui para que nós nos tornemos mais indulgentes. Então, se eu me acho muito superior, coisa que eu não sou, mas quem alimenta essa ideia de ser muito melhor do que as outras pessoas, tende a ser menos tolerante, né? E até essa própria autovisão, às vezes, acaba denotando mesmo o contrário, né? A dificuldade, porque nós vemos que os espíritos realmente elevados, né? Vamos lembrar do exemplo do Kardec, quando recebeu lá a revelação de que cabia a ele a missão do espiritismo, né? Então, quando nós lemos a postura do Kardec diante dessa revelação, nós vemos ali um espírito realmente elevado, porque é uma postura de humildade, né? Ele se submete, ele aceita a revelação que lhe é feita, mas diz que com uma certa dificuldade, porque diz não encontrar em si as qualidades necessárias para a consecução daquela obra. O que nós sabemos não é verdade, porque ele deu conta perfeitamente, mas ele se coloca na condição, inclusive pedindo ajuda para que ele consiga realizar a obra. E esse é o Kardec. Então, imagina nós, e muitas vezes, muito distantes ainda da envergadura espiritual do Kardec, nós ficamos nos sentindo melhores do que os que estão à nossa volta e, com isso, julgando com severidade.
Então, o João diz aqui: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, nós vivemos num mundo ainda muito difícil, onde ainda graça à violência, à corrupção, o interesse pessoal, o egoísmo. E muitas vezes vivenciar essa maldade que ainda circula por aqui nos causa uma impressão muito penosa e às vezes nos leva a uma reação emocional muito negativa. Então nós ficamos às vezes vibrando muito mal por aquelas pessoas responsáveis pelo nosso desconforto, por alguma situação que nos entristeça, que nos cause pesar. Mas aí, mais uma vez, o Espiritismo, essa é uma reação muito comum para espíritos na nossa faixa. Mas o Espiritismo também nos oferece excelentes ferramentas para nós lidarmos com isso. Então, esse sentimento, às vezes, de desforra, né, esse pensamento negativo que muitas vezes nós alimentamos em relação a quem nos faz mal, a quem nos prejudica de algum modo, está muito associada à ideia equivocada que nós temos de que esse mal que nós sofremos é culpa dessa pessoa, que é o instrumento através do qual esse mal nos atingiu. E por que eu digo que isso é equivocado? Porque nós sabemos que Deus é perfeitamente justo. Então, se eu vivencio uma situação na qual um desconforto se faz, uma adversidade se impõe, e um outro irmão meu, um semelhante, é um instrumento para que isso ocorra, eu tenho que entender que se Deus está permitindo que eu passe por isso, mesmo que eu não tenha um acesso consciente à razão pela qual estou passando por isso, se eu olho, penso, né, será que eu fiz para estar passando por isso? Mesmo que a minha memória não alcance a origem, né, a causa dos acontecimentos atuais, certamente tem que haver uma causa que justifique esse mal, esse sofrimento, esse desconforto. Então, o entendimento que o Espiritismo nos apresenta dessas situações que nós vivenciamos, às vezes é dificuldade com alguém na família, às vezes é dificuldade com alguém no trabalho, às vezes é dificuldade com alguém na vizinhança, né, uma relação difícil. Né? Isso acontece por conta do nosso próprio comportamento. Às vezes a gente fica com a impressão, poxa, se a gente olha para essa situação que está acontecendo no mundo, para essas crises, né, e pensa, poxa, não fossem os corruptos, não fossem os maus políticos, não fossem os outros, nós estaríamos melhor aqui. Mas o que acontece é que, de fato, se viessem só encarnassem espíritos superiores e começassem a coordenar tudo aqui na Terra, as coisas ficariam melhores. Só que esse não é o mundo ainda que nós merecemos. Então, se fosse para resolver assim, Deus simplesmente tirava isso daqui e colocava num mundo melhor. Por que nós não temos acesso a um mundo onde os políticos não são corruptos, onde as pessoas não são violentas, onde não há tanto egoísmo, onde não há tanto ciúme, tanta inveja, tanta calúnia? Por quê? É porque essa é a nossa condição ainda. Nós ainda não construímos em nós as condições para vivermos um mundo diferente desse, um mundo melhor do que esse. Então, quando esse entendimento vai se entranhando em nós, a nossa inclinação
para culpar o outro pelos nossos sofrimentos vai diminuindo muito. Então, ainda é natural, você está ali num momento e, de repente, você é repreendido com rispidez, é muito desagradável. Se tiver alguém ainda assim, então pior ainda. Não, que naquele momento ali, você sofre uma humilhação, muito natural que a sensação seja desagradável e que você acabe vibrando mal pelo outro, mas esse entendimento, né, do o que nós estamos fazendo aqui, por que eu ainda estou nesse mundo com essas características, essas coisas que o Espiritismo nos traz, né, nos ajudam a relevar mais. Quer dizer, quando eu passo por uma situação dessa, eu fico pensando o que eu ainda preciso melhorar em mim para não precisar mais passar por esse tipo de situação. Esse é que é o pensamento útil, é o pensamento eficaz. Porque quando nós transferimos para os outros o motivo dos nossos sofrimentos e deixamos de olhar para nós mesmos e enxergar as razões pelas quais esses sofrimentos ainda batem às nossas portas, então isso pode gerar um certo conforto imediato. É muito melhor imaginar que a culpa é do outro e não minha, mas acaba aí. O problema não se resolve e o desconforto vai permanecer e vai continuar voltando. Então, isso não é inteligente. Para quem já conhece o que nós conhecemos, quando eu sofro uma ofensa, quando alguém me prejudica, o comportamento mais eficaz para evitar que isso se repita é fazer uma autoavaliação, é olhar para dentro de si e se perguntar o que eu ainda preciso melhorar em mim. Que tipo de comportamentos eu preciso evitar para parar de ter que passar por esse tipo de situação. Então, o Espiritismo ele deve ser uma lente, uma lupa que nós voltamos para nós mesmos, para o nosso interior. Então, nós não devemos usar o Espiritismo para ficar esmiuçando a dificuldade alheia. O outro é que terá que dar conta das suas dificuldades. E não seremos nós os juízes. Terá que dar conta para Deus, para a sua própria consciência, e não para nós outros. Nós temos que dar conta dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Certamente que ainda trazemos muitos motivos de arrependimento. Então, termos sido, ao longo dessa nossa existência, mesmo que tenha havido quedas, mas ter sido indulgente para com as dificuldades alheias funciona como uma espécie de atenuante para as nossas próprias dificuldades. Muito melhor do que, tendo cometido os mesmos erros, ainda acumular essa condenação constante dos outros, né? Esse dedo constantemente apontado para a dificuldade do outro. Né? Isso certamente não vai melhorar a nossa situação, nem aqui na Terra e nem depois. Né? Então, o João diz aqui com toda a clareza: não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco. E veja, não está dizendo aqui que Deus, então, vai apagar as nossas faltas. Né? Nós sabemos que o arrependimento apenas não é suficiente. Nós mesmos sentimos, em função da nossa constituição, em função da nossa natureza, do que faz parte do nosso íntimo, nós sentimos a necessidade de ressarcimento, né, diante dos erros que nós cometemos. Isso é algo que é inerente a nós. Pode ficar adormecido por um tempo, mas isso é inerente a nós, faz parte da nossa constituição, porque é da lei de Deus que nós realizemos essa espécie de restituição àqueles que nós prejudicamos. Isso é da lei de Deus, e as leis de Deus fazem parte de nós, integram a nossa essência, estão inscritas na nossa consciência. Então, é um impulso nosso
que em algum momento vai surgir, né? Eu me lembro, eu nem li aquele livro Crime e Castigo, mas eu assisti um filme sobre o livro, que não deve ser tão bom quanto o livro, mas conta a história. E eu não me lembro de quase nada do filme, mas tem uma cena que me marcou profundamente, porque ao longo do filme, o policial fica ali cercando quem ele suspeita que cometeu o crime, mas não chega e prende alguém, ele fica só ali alfinetando e tal, cercando o sujeito. Mas quase, não sei se é a última cena, quase no final do filme, o sujeito, ele entra na delegacia, se ajoelha, ele precisa, não, me prende. Porque ele cometeu um crime que não é, se minha memória não falha, inicialmente ele não queria cometer, eu acho que ele queria roubar uma casa, mas aí uma senhora que morava lá aparece na hora e ele acaba matando aquela senhora, que não era o plano original, mas ele não ia fazer coisa boa, ele estava ali por um motivo ruim. Só que isso ficou martelando a consciência dele. Tem gente que desencarna e a consciência não despertou ainda. Às vezes vai ser no plano espiritual, às vezes nem no plano espiritual, na outra encarnação. Mas isso é uma certeza. Não há como nós carregarmos um crime, um débito dentro de nós e vivermos confortáveis com isso para sempre, sem um ressarcimento, sem pagarmos essa dívida. A gente não consegue. Então, nós passamos a nossa vida muito preocupados com que os outros nos prejudiquem e não prestamos atenção a quem tem o maior poder de nos prejudicar, que somos nós mesmos, agindo de maneira equivocada, agindo contra as leis de Deus. Isso é que vai nos causar o mal maior. Então, nós não precisamos ficar muito incomodados com a dificuldade do outro, a menos que nós tenhamos uma posição de educar, de orientar, então temos que prestar atenção, olhar com cuidado para poder orientar o outro. Mas tirando isso, se não é nosso dever de orientar o outro, não vamos ficar ali com a lente de aumento para a dificuldade do outro, com o dedo o tempo todo apontando a ferida, a dificuldade. Não, isso não faz bem para ninguém, não tem nenhuma serventia, só torna a nossa passagem aqui pela Terra mais pesada, mais penosa. Então ele diz, olha, sustentai os fortes. Interessante, né? Sustentai. A gente pensa, não, o forte é que tem que me sustentar, né? Mas não, sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Então, às vezes a gente vê o sujeito forte, e essa fortaleza eu estou entendendo, não necessariamente física, né? Mas uma fortaleza de ânimo, né? Um espírito resoluto. Muitas vezes esses vêm com responsabilidades muito grandes, né? Então a gente acha que para aquele, né, às vezes você vê a pessoa muito inteligente ou muito talentosa e por isso acha que a vida dela é fácil. Não, porque a tarefa que ela tem que cumprir é proporcionada às suas capacidades, né? Então mesmo aqueles que nos parecem já, não, mas esse não precisa da minha prece, não precisa, daí já está bem. Não, João está dizendo aqui, sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Então, esse arrependimento pequeno, não, como eu disse, ele não vai resolver todo o problema, mas é um passo importante na direção da solução. E Deus considera isso, leva isso em conta. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Então, Deus quer todas as suas criaturas, todos os seus filhos, puros, perfeitos, felizes, pacificados, né? Então, João continua. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, das quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Então, nós nos lembramos aqui de uma historinha, vocês todos já conhecem, mas me parece que cabe muito bem para ilustrar isso que está sendo dito aqui, né? O Chico uma vez sofreu uma ofensa de uma vizinha que não tinha a intenção de ofendê-lo, né?
Ele chegava muito tarde, muito cansado, tinha muito trabalho com, acho que era um cachorrinho lá. E ela ficou compadecida. Nossa, o Chico chega cansado, atendeu tanta gente, trabalhou e tal, ainda tem que cuidar, limpar a sujeira, não sei o que e tal, tal. Aí foi, deu veneno pro cachorro, parece, matou o cachorro. O Chico ficou tristíssimo com aquilo. E começou a ter um sentimento ruim em relação àquela vizinha. E aí, eu não lembro se ele pediu algum conselho ao Emmanuel ou o Emmanuel espontaneamente lhe aconselhou a dar um presente, para descobrir alguma coisa que ela precisasse e presenteá-la. O Chico acho que não entendeu muito, assim, de pronto, né? Acho que ele ficou meio contrariado. Né? Poxa, ela mata o meu cachorro e ainda vou dar um presente para ela. Mas o Chico era muito disciplinado, né? Então, Emmanuel falou, o Chico seguiu a orientação. Aí descobriu que ela precisava, parece, de uma máquina de costurar, eu acho, e deu para ela uma máquina de costurar. Nossa, mas a senhora ficou tão feliz, ficou tão agradecida. E aí ela chegou e abraçou o Chico. Chico, muito obrigado, puxa vida e tal. E ela foi tão carinhosa que aí aquele sentimento ruim, aquilo se desfez, se dissolveu. Ele não conseguiu continuar chateado com a pessoa que estava sendo tão carinhosa com ele. Marcelão, Então, desculpa. O foi. problema dele é que estava dando uma mancha no coração dele que estava comprometendo o trabalho mediúnico. A mágoa que ele estava sentindo pelo cachorro ter sido morto, ele estava comprometendo. Então, o Emmanuel sugeriu isso. Essa máquina era um absurdo de mais caro do que ele podia pagar. E ele também se preocupou com isso. No entanto, ele fez. E esse carinho que você relatou, tá, projetou um jato sei lá, uma força de energia que dissipou aquela nuvem escura que estava atrapalhando, que estava crescendo no coração dele, e aí liberando ele para continuar o trabalho. Pois é, então eu acho que essa história ela deve ter mais de uma lição, assim, se a gente pensar. Né? No momento, assim, o que me vem é que quando a gente trata os outros bem, ou quando é por ele, pelo outro, bem tratado, é mais difícil de alimentar a mágoa, de ficar com raiva, né? Então, acho que também já contei isso, né? Uma vez eu tive a oportunidade de vivenciar uma coisa num grau menor, mas parecida, né? Então, num dos colégios que eu trabalho, durante um ano inteiro, um colega meu ficava me oferecendo para ir para um outro colégio que ele trabalhava. Não, lá é muito melhor, paga melhor, os anos são ótimos, a coordenação é ótima, tudo é ótimo. Vamos lá, vem trabalhar comigo nesse outro colégio e tal, e tal, tal. Mas eu já estava com a minha carga completa e eu não gosto de estar comprometido com a escola e dizer, não, não vou mais, que eu vou tal. Aí, mais tarde, eu acabei comentando com o meu coordenador, né, daquela escola que nós trabalhávamos juntos, que eu considero uma pessoa muito, assim, uma espécie de padrinho profissional, uma pessoa que me abriu portas, que me ajudou muito. Eu comentei, né, até para saber se, será que essa escola é tão boa assim mesmo, que está querendo me levar para lá e tal. Aí meu coordenador me disse, olha só, ele está querendo umas turmas suas aqui na escola. Então a intenção do meu colega era que eu pedisse redução de carga naquela escola que eu trabalhava com ele e fosse para outra para abrir mais carga para ele na nossa escola. E aí, óbvio que eu fiquei meio chateado com aquilo, né? Mas não aconteceu nada, não tive nenhum maior prejuízo, eu só fiquei meio decepcionadão, né? Falei, puxa, o sujeito ali dando uma de amigo e no time puxando o tapete por trás, né? Mas tudo bem. Quando eu comecei a trabalhar, mesmo que meu tio, que era professor, já tinha me alertado. Eu acho até que pelo tanto de alerta que eu recebi, a minha experiência tem sido até muito feliz. Acho que eu tenho encontrado pessoas muito bacanas nos lugares que eu trabalho. Mas eu tive essa decepção aí. E aí, eu já conhecia essa história do Chico, né? E, e aí, um dia, na sala do professor, ele vem e fala assim, poxa, Marcelo, se alguém te pedir aula, se souber de aluno precisando de aula particular, aí você, poxa, passa meu telefone aí que estou precisando fazer um dinheiro e tal, não sei o quê. Eu, não, pode deixar. Ele era a minha primeira, porque ele era um excelente profissional, isso eu não posso negar. Ele continua sendo um professor muito bom. E aí ele era a minha primeira opção sempre, né? Sempre passava aluno para ele e tal, e eu sei que com o tempo ele foi gostando tanto de mim que a mãe dele parece que trabalha num centro lá na Zona Sul, e ele acabou arrumando da mãe dele me chamar para fazer uma palestra e tudo. E aí, tempos depois, assim,
uma das turmas lá da escola, quando estava se formando, quis fazer uma homenagem para mim, e ele, poxa, não, você merece muito, você me colocou lá no alto, assim, como se eu fosse maravilhoso, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, foi bom eu não ter tido nenhum, assim, não usei a informação que o meu coordenador deu para nenhuma espécie de esforço, pelo contrário, aí eu fiquei mais próximo ainda, mais companheiro do sujeito e tal, e ele passou a me tratar muito bem. Eu acho que muito dificilmente ele faria uma coisa do tipo, de novo, assim. Então, bom, eu não sei, isso é com ele, né? A gente não comanda o coração do outro, mas o moral para mim da história é o seguinte: é muito mais fácil que o outro te trate bem, queira o seu bem, se você oferece isso para ele, do que o contrário, né? Quando a gente fala assim, não, é assim, ele está puxando, então é cada um por si, né? Então também só vou olhar para o meu lado. Puxa, se todo mundo começasse a pensar assim, o mundo ia piorar enorme, ia ficar muito ruim de viver, pior, mais difícil ainda, né? O mundo precisa exatamente do contrário, de gente que, como o Chico, consiga superar essa ofensa e devolver o bem, né? Isso tem a ver com a indulgência, né? Perdão, mas também com a indulgência, de não se incomodar demais, não colocar peso. Quer dizer, a gente já sabe que a gente é espírito inferior, que a gente está no mundo de expiação e prova, então não dá para imaginar que a gente vai viver aqui e não vai ter ofensa, ninguém nunca vai tratar a gente mal, nunca vamos sofrer uma humilhação, nunca vamos passar por um maltrato. Não dá para imaginar isso. Não é ainda o mundo que a gente merece, né? Então, mas já que não tem como evitar, pelo menos por enquanto, não vamos tornar isso mais pesado. Não vamos, digamos assim, engessar essa condição do planeta. Pelo contrário, vamos contribuir para que o planeta caminhe numa direção melhor, né? E a indulgência é uma virtude essencial para isso. A ausência da indulgência nas nossas relações cotidianas torna essas relações muito desagradáveis, né? Então a gente já sabe, todo mundo tem dificuldade, tá bom, né? Então preocupa aí com a sua, olha para o que você ainda precisa, né, modificar, e deixa o outro com ele, ao menos que o outro venha, né, se abrir, puxa, como é que você acha que eu tenho que fazer tal? Aí você diz, olha, isso aqui não é legal, não faz assim não e tal, mas tirando isso, fica na sua, olha para as suas dificuldades, trata todo mundo bem, né, procura ser amigo das pessoas e relevar essas... muitas vezes essas pessoas, eu olho para esse sujeito hoje e penso, poxa, ele deve ter sido criado, talvez alguém tenha dito para eles coisas que eu ouvi quando comecei a profissão, olha, cara, ninho de cobra, cada um querendo ser mais que o outro, ser melhor, roubar a carga do outro, puxar tapete. Aí a pessoa já vai ali, às vezes não teve uma orientação de alguém que, né, que desse um valor moral mais elevado, mas às vezes essas pessoas assim que vão nessa onda, né, é assim que todo mundo faz, vou fazer também, tem que me defender. Essas pessoas não são necessariamente más, né? Às vezes ela acha que ela tem que ser assim, mas ela começa a ver pessoas que agem diferente, isso pode ser um chamariz para uma mudança. De repente a pessoa pode começar a refletir, dizendo, eu não preciso fazer isso, não preciso agir desse jeito, nem todo mundo faz assim, né? Então nós podemos talvez ser essa pessoa que mostra para eles que nem todo mundo faz assim, né? E é muito bom, né? É muito bom conviver com as pessoas que a gente gosta, que são os nossos amigos, mas é muito bom também quando a gente conquista um amigo, né? Quando a pessoa não era amiga e se torna amiga porque você foi lá e garimpou aquele amigo, você foi lá e trabalhou e construiu, conseguiu arrastar a pessoa para o seu coração, né? Isso é muito bom. Então, ele diz lá, que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido, esse raciocínio aqui do João, né? Puxa, que coisa bacana isso, né? Quando eu li, eu fiquei encantado com o que ele está falando aqui. Que a gente pensa assim, né? Pedir desculpa, não, desculpa, assim, esquece. É para apagar, passar uma borracha, finge que não aconteceu. Será unicamente ouvido das vossas ofensas, ouvido que vos deixaria no nada. Porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria. Tudo bem, então a gente quer fugir do castigo, né? A gente faz a coisa, puxa vida, não, desculpa, tal, é para
botar pano quente e não ter que pagar para não sofrer as consequências. Mas olha só, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito. É a lógica indiscutível, né? Nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Então a gente age mal, pede desculpa e ainda fica achando que vai receber ou não. A gente tem que construir o merecimento dessa coisa boa, né? Então, vamos ver como é que ele encaminha isso aqui. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças para não reincidir neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Acho que essa é a palavra que eu estava procurando antes e não estava achando. É reparação. Eu falei restituição, alguma coisa assim. É a reparação. Então, eu me lembro de um caso, também conhecido de todos nós, né, um sujeito que tinha cometido muitos equívocos, muitos crimes na última existência, e diante da consciência culpada, pede à espiritualidade superior que venha numa condição miserável, assim, todo cheio de doença, seja abandonado, seja miserável, tudo de ruim. Ele pede, não deixa eu nascer com tudo isso para eu pagar os meus erros e tal. Aí esse pedido lá é analisado e vem a resposta. Não, olha, não precisa disso tudo. A gente só quer que você trabalhe aqui X anos, 2 vezes por semana, com mediunidade atendendo, fazendo um serviço de atendimento, né, de as pessoas e tal, através da mediunidade. Então, é só isso. Tá bom. Se você fizer isso, tá bacana. E como é que esse sujeito aparece na história? Né? Porque os espíritos encarnados estavam querendo prestar um atendimento para outro. Estavam procurando um centro onde esse atendimento pudesse se realizar e tiveram a indicação desse médium. Aí chegaram no centro, o médium não estava lá. E aí, tipo, não, então foram na casa e estava lá na varanda, assim, descansando, estava numa rede, estava lá lendo e tal. E aí, poxa, você não trabalha, não vai trabalhar lá no centro e tal? Ele falou, não, já... Você acha que o senhor tinha que trabalhar 30 anos da vida dele com mediunidade 2 vezes por semana. Ele trabalhou 2 anos, falou, não, eu já dei a minha contribuição, agora eu vou deixar espaço para outro. Quer dizer, no plano espiritual, pede para vir com todo tipo de atrocidade, todo tipo de dificuldade. Mas aí é que está a misericórdia, a indulgência de Deus, né? Então, ele sabe que pelo merecimento dele, a vida dele tinha que ser muito dura, fosse proporcionado aos erros que ele cometeu. Mas a misericórdia de Deus não, olha, você pode pagar por esses crimes trabalhando pelo próximo, se melhorando e ajudando. Isso vai ser bastante útil se você fizer isso. Então, poxa, o que a gente prefere, né? Vir um corpo todo maciado, todo cheio de doenças, cheio de limitações, sofrendo dores físicas, morais, abandono, miséria. Isso, ou ter uma vida que, claro, vai ter que trabalhar, uma vida que vai ter algum grau de dureza, assim, mas uma vida saudável, você vai ter um corpo saudável, vai poder trabalhar, se sustentar, ter a sua casa, construir sua família e vai prestar um certo número de horas de serviço para os seus irmãos, para os seus semelhantes. O que parece mais suave para a gente? Qual parece ser a maneira melhor da gente pagar as nossas dívidas? E, no entanto, chegou aqui, trabalhou 2 aninhos, não, já tá bom, já trabalhei bastante, agora vou dar vaga para outro. E aí está lá na rede. Não é? Então, a gente não sabe como foi a situação dele depois dessa segunda desencarnação, né? Mas ele não deve ter ficado muito feliz quando chegou do outro lado, né? Quando encarou a realidade de novo, não deve ter sido, não. Então, a gente não pode esperar recompensa por um bem que a gente não fez. A gente já tem culpa no cartório. Aí pede desculpa. Se deu só, não, então tá bom, vamos fingir que nada aconteceu. Isso não é o melhor para nós. O melhor é a gente reparar. Se nós reparamos os nossos erros, aí sim nós teremos direito a uma recompensa, né? Um alívio, né? a uma pacificação da nossa consciência, do nosso coração. Mas simplesmente fingir que... vamos fingir que não aconteceu. Isso não é do nosso interesse de espíritos imortais, né?
Então, a recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidir. Diz neles, é a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Aí a gente lembra da vida da Ivone. Ela contou tantas existências falidas dela, tantas existências anteriores que terminaram num suicídio, né? E, no entanto, nós temos também conhecimento do que foi a sua última encarnação aqui, né? Ao número de limitações a que ela se submeteu, né? A ponto de, às vezes, não ter nenhuma casa, morar na casa da irmã ou de não sei quem, meio de... Né? Aí, uma pessoa, um espírito sensível, com inclinações artísticas, musicais, mas não, essa vida aqui é trabalho, essa aqui é para resgatar, é para reparar, não é? E ela fez. Não? Então, eu imagino que, ao contrário do médio da história anterior, eu imagino que ela deve ter se sentido muito bem após essa última passagem aqui pela Terra, em função do tanto que ela se submeteu à vontade de Deus e cumpriu os seus deveres. Né? Então, diz, quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto o conhecimento da psique humana do João é impressionante, né? Porquanto, as mais das vezes, muito transparente esse véu para os olhares vossos. Quer dizer, a gente meio que assim, a gente diz que esqueceu, mas é mais da boca para fora. A gente fala, não, está esquecido, mas no fundo, a gente não esquece. Então, ele está dizendo, a gente coloca um véu, mas é um véu bem fininho, bem transparente, a gente continua olhando ali para a ofensa que o outro praticou, né? Então, ele diz, levai-lhe simultaneamente com o perdão o amor. E, na verdade, eu acho, o João, ele está dando uma dica para a gente muito legal, porque se eu me impuser apenas o dever de perdoar, então a pessoa me ofende. Não, tá bom, vou esquecer. Mas não vamos exagerar também. Querer que eu agora vire amigo, eu trate bem, não sei o que, não. Vou esquecer, mas ele para lá e eu para cá. Essa postura é uma postura que, na verdade, desfavorece que a gente consiga, de fato, esquecer. Quando se diz, não, eu vou esquecer e vou fazer bem para ele. Aí a gente vê como é o caso do Chico lá. Então, quando a gente faz bem, a gente trata bem uma pessoa, a chance de vir uma resposta assim é muito maior. E a gente não resiste. Quando a gente é bem tratado, quando nos tratam com carinho, a gente não dá, a gente não consegue ficar alimentando mais aquela raiva, aquela chateação, né? O amor, ele cativa muito. Né? Ele amolece o nosso coração. O coração está ali duro, chateado, guardando aquela mágoa, mas a pessoa vem, quando a gente sente que a coisa é sincera, é honesta, a pessoa de fato deseja o nosso bem, nos trata bem, a gente acaba, isso é muito bom, é bom para a pessoa e é bom para a gente. Né? Então, quando João diz, olha, não se contenta em esquecer, não faz do seu perdão apenas um esquecimento, associa isso também ao amor ao próximo. E certamente essa postura vai ajudar a que a gente esqueça, né? Então, eu acho muito engraçado aquela história que a Vera conta, né? Que o pessoal saiu lá do centro brigado com eles, né? Com a Vera, com o Wanderlei, com quem estava lá na época. Aí, passou um tempo, a Vera encontrou essa pessoa. Oi, fulano. Porque o seu som... O áudio fechou, Marcelo. Desculpa, eu não sei o que houve aqui, mas... Estava dizendo, não sei quando é que parou, mas que o pessoal saiu brigado lá, aí passou um tempo, a Vera encontrou com o sujeito, não sei aonde, e aí veio, ô, fulano e tal, deu um abraço, tinha esquecido. Mas eu acho que fica muito difícil de você manter assim uma prevenção contra o outro quando o tratamento é esse, né? Isso favorece muito que as pessoas vão deixando de lado aquela dissensão e vão se modificando os seus sentimentos em relação uns aos outros, né? Então, diz, o amor, fazei por eles o que pedirias, fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Sentir raiva é muito ruim, né? A cólera é ruim para todas as outras pessoas à nossa volta, mas é pior para quem sente. A cólera é um veneno dentro da gente. Então ele diz,
pelo amor, substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então, uma coisa que vai nos ajudar muito, eu já procurei fazer isso, quando eu sinto que tem alguém assim que me incomoda, com quem eu não tenho uma certa dificuldade, assim, todo mundo tem defeitos, mas todo mundo tem virtude também, alguma virtude. Todo mundo tem alguma qualidade. Então, destacar isso. Quando uma pessoa tem um comportamento assim que te desagrada, você não, mas puxa, mas essa pessoa, não, isso aqui é muito legal, tem que dar o braço a torcer aqui nesse ponto aqui. E isso vai ajudando a gente a enxergar a pessoa de outra maneira, a gente procurar destacar, fixar mais para nós mesmos, né? Às vezes até numa conversa que a pessoa surge assim, e alguém fala, isso, aquilo, você não destaca o ponto positivo da pessoa, reconhece as qualidades que ela já adquiriu. Isso ajuda também a gente a ir desfazendo, né, esse sentimento ruim. E é o que a mensagem diz aqui no final, né? A gente está aqui nesse mundo. Então esse é o nosso mundo. Esse é o mundo que a gente ajudou a construir. O mundo está assim também por causa da gente, não é? Então, a postura, digamos, adulta, né, madura aqui, é entender isso e fazer diferente do que nós fizemos em nossas vidas anteriores. Então, se a gente ajudou a construir um mundo que ainda tem tanta corrupção, tanta maldade, tanta dificuldade, vamos dar nossa contribuição agora para um mundo mais salutar, né? Então, se nós ajudamos a manter a limpeza da cidade não jogando lixo na rua, guardando no bolso, na bolsa, para depois jogar no lixo, a gente tem que fazer isso também com a psicosfera. Vamos parar de ficar jogando pensamentos, né, negativos que tornam essa psicosfera mais densa, mais poluída e que acaba contribuindo para mais gente agir mal, né? Então, a gente não vai resolver o problema da psicosfera, só nós. Né? Mas o raciocínio é o mesmo. Você olha, a praça está toda suja, cheia de lixo no chão, mas o seu vai ser mais um. Não, já tem lixo ali. Mas eu não vou contribuir para a sujeira, vou contribuir para a limpeza. Então, com a psicosfera, a mesma coisa. Eu sozinho não vou resolver o problema da psicosfera, nem nós aqui só. Mas nós não podemos contribuir para o desequilíbrio, né, com o negativo, que a nossa contribuição seja uma contribuição que atue no sentido de despoluir, de criar um ambiente, uma psicosfera mais salutar, pelo menos nos lugares que a gente frequenta, né, com as pessoas com que nós convivemos. E a indulgência é certamente o ingrediente essencial para a criação de ambientes saudáveis. E se nós exercitarmos essa virtude, nós nos sentiremos muito bem. Então, que o Cristo, tão superior, um espírito puro, que viveu anos aqui entre nós, né, tão mesquinhos ainda, tão pequenos, e ainda assim exercitou a sua indulgência, né, se compadeceu das nossas dificuldades, ao invés de se agastar. Então, que o Cristo, mais uma vez, seja nosso modelo também para a conquista dessa virtude importante, tá bom? Então, que Deus nos abençoe a todos, e eu vou pedir a Verinha para fazer a nossa prece de encerramento.